Vamos lá? Como a claridade aqui está boa, eu consegui usar o celular como espelho. E hoje, sem gracinhas de invenções de caminhos, vamos direto para casa. Tô saindo aqui uns 20 minutinhos mais cedo do trabalho. Hoje o dia todo a internet ficou instável, ficou travado o YouTube para eu mandar os vídeos e tal. Agora, a coisa de 10, 15 minutos abriu, mesmo com instabilidade, caindo o site e tal, abriu. Então eu deixei lá enviando, tá enviando. Nem desliguei minha máquina, nada. E vamos ver. Pelo menos me tira a necessidade de fazer em casa. E hoje eu não teria tempo mesmo. Vai ser relativamente cansativo. Espero que seja só relativamente cansativo. E não enormemente cansativo, né? Que hoje que eu vou tentar aí uma atividade paralela para dar uma equilibrada nas contas, dar uma minimizada no déficit mensal aí. Vamos ver o que a gente consegue. A quarta-feira terminou, né? Amanhã tem um dia de sabatina, né? Um dia de atividade paralela, né? Não vou conseguir fazer muito durante o dia a minha atividade básica, porque eu tenho a consultoria. Não sei se eu expliquei direito essa questão de sistema e procedimento, essa relação grande de sistemas com procedimentos, e cabe uma explicação. Depois eu toco aqui no assunto do que está pendente ainda. É assim, a empresa está numa fase de modernização de sistema. Ela tem um sistema que lida com o contábil, fiscal, faturamento, cobrança, contas a pagar e receber e folha de pagamento, né? Não sei se eu já tinha falado. E esse sistema ele já é um pouco ultrapassado, ele está um pouco aquém das necessidades e de um parâmetro que a empresa necessita. Talvez uma questão de... Eita, nós não era para eu passar aqui, né? Uma questão de visão de futuro, né? Talvez não tenha nos dado grandes problemas agora, mas há a possibilidade de nos criar entraves diante de uma nova perspectiva, de uma nova prerrogativa, né? E diante de novos momentos, né? Num cenário bastante atípico
no Brasil, nesse momento, eu tenho uma empresa com clara perspectiva de crescimento. Na verdade, já colhendo frutos de crescimento, de negócios, de faturamento melhor e tudo mais. Grata foi a surpresa de saber que eu já estou em produção de atividade do e-social por conta do faturamento da minha empresa, surpreendentemente, ser maior, ser da segunda faixa, da faixa das grandes empresas que estão na primeira fase de produção do sistema e-social governamental. Já falei um pouquinho sobre isso. Então, nesse ambiente de relativo crescimento, de novas perspectivas, talvez de internacionalização maior do nosso produto, dos nossos produtos, a gente vai precisar de um sistema menos caseiro, um sistema menos adaptável, um sistema que seja mais amplo e versátil nas suas prerrogativas e que tenha uma certificação de reconhecimento maior, se não nacional, mundial. E é aí que nós estamos, já há coisa de 2, 3 anos, está vinculando pelos corredores da empresa o assunto desse sistema. Não vou falar o nome. Talvez eu fale, deixe escapar sem querer. E esse sistema é sim um sistema mundialmente conhecido. Que é isso? Pra quê? Qual é o talento que as meninas acham que despertam? Bom, deixa pra lá. E esse sistema, ele com certeza, não só por uma questão de operacionalização, de dia a dia mais enxuto, ele também traz um reconhecimento muito maior externamente. Hoje em dia você está fazendo negócio com empresas e essas empresas pedem para você, te fazem um questionário. Para você vender seu negócio para uma empresa gigantesca ou oferecer seu negócio, ele pode gostar da proposta e tudo. Depois disso entra a parte de: eu quero ver se eu aceito você no rol dos meus fornecedores. Então você tem que atender a pré-requisitos que cada dia mais empresas estão exigindo, justamente porque tem mais segurança com isso. Tem menores problemas legais, governamentais, fiscais e financeiros, por que não dizer? E esse, com certeza, nas prerrogativas de questionários para fornecedores, parceiros, sócios em empreitadas específicas ou completas, quando você fala que tem esse sistema implantado em produção, ajustado, você elimina bastante, você adianta bastante o processo de admissão sua no rol de quem está questionando. Então, assim, esse é o mundo, não é de hoje. Não vou xingar ele não. Acho que ele estava vindo para a esquerda. Foi mais coincidência e ele não conseguiria vir da outra faixa e me enxergar. E o que acontece é que esse sistema, ele é super completo e no que ele não se completa especificamente na característica de uma empresa específica, ele monta seus módulos adaptativos.
Caramba, mano. É essa faixa aqui. Porra, velho. Caramba, tá olhando no retrovisor e vindo pra faixa errada. Então, e é assim, você pode comprá-lo, comprar esse sistema, implantá-lo e as necessidades individuais da sua empresa. Mostrei pra ele que eu bati o ombro, não bati a moto. Deu uma desequilibradinha ali agora. Você compra ele, adapta, e essas adaptações às características específicas dos seus sistemas, dos seus processos, você adquire os módulos adaptativos. Só que esses módulos, eles são caríssimos. E quando você tem processos de trabalho, né, muito específicos, muito diferentes de um padrão de processos já testado, aprovado e seguro, você consegue, quanto mais processos seguros desse você tiver, você consegue economizar. Você elimina a necessidade de um módulo. E aí o que tá? É muito mais barato você adaptar o seu processo do que você ter que ficar comprando módulo e pagando caríssimo por módulo de adaptação do sistema. Então por que é mais barato? Porque você contrata uma, duas consultorias? Não. Eu sei que tem uma ambulância aí. Que elas têm um preço X e o papel dessas consultorias é adaptar os seus processos, implantar. Nossa, que susto que me deu agora. O celular está no volume máximo e ele avisou aqui de mensagem. Eu tô com o fone. Nossa, foi uma pedrada na cabeça. Então você contrata alguma específica consultoria que vai tirar um retrato da sua empresa, dos processos, de como ela funciona e vai implementar os processos, modificá-los, ou seja, adaptar os seus processos ao que precisa ser feito num sistema SAP, por exemplo. Então, é muito mais barato e é nessa fase que nós estamos. Há umas 2 semanas eu tive um meio período, né, de entrevista com as consultoras. Recebi alguns pareceres, dei todas as informações que eu podia e sabia dar. E agora já é a continuação daquilo. Não sei exatamente, mas eu sei que é o dia com as consultoras. Reunião o dia todo com as consultoras. Elas são consultoras independentes, mas elas são parceiras, né? Elas realizam projetos conjuntamente, mas são consultorias diferentes. Elas me deram os cartões e os cartões são diferentes. E é isso que a gente está, nesse momento é o que a gente está. Ainda está na fase de coleta de informações para tentar montar um retrato. E depois disso é que virá
mas que virá as próximas fases, que são as implementações, as modificações, as instaurações de novos procedimentos. Tô vendo por que tá tão demorado aqui. Umas motos gigantescas aí também, mano. E agora tem mais uma, né? Na minha frente aqui. E o trânsito tá pior mais cedo. Achei até que não seria assim, que seria melhor vir um pouco mais cedo. Mas enfim. São 5 horas agora. Já fazem uns 15, 20 minutos. Ah, saco, farol fechar, mano. Caceta. Por conta de 5 segundos. A borrachinha saindo. E eu ainda tô enrolando pra arrumar isso. E vamos ver, vamos cumprir. É assim, cara, eu sinceramente tenho na minha cabeça que esse processo, ou ele vai ser o término da minha gratíssima experiência na empresa, ou ele vai ser, ou eu poderei acreditar que eu vou ficar ainda muitos anos na empresa. Porque se eu passar por isso, se eu conseguir fazer as implantações, tiver a adaptação correta, enfim, capacitação e tudo mais, eu acredito que eu acredito que tenho grandes chances disso. Mas há o imponderável, há o que a gente não consegue mensurar, e esse a gente vai saber depois. Sol do fim de tarde, mesmo coberto um pouquinho, com um pouquinho de nebulosidade, ele incomoda a nossa vista mesmo, né? Abri para alguém passar, ninguém passou. Então, eu tava assistindo aí mais um dia desses aí, assistindo um dos episódios do Nerdologia, que não sei em que tempo você está me assistindo aqui, quem quer que seja você, mas eu recomendo largamente, assim, de olho fechado. Aí, ó, o que a gente tem aqui na frente. Aí, o jogador de tênis de boa, que não consegue olhar no retrovisor, né? Nossa, esses dois aí estão uma belezurinha, né? Motos grandes, cara, não tem agilidade. Eu compreendo que o cara, embora a do cara na minha frente, claro que tem, e muita. Só falta se pilotar sozinho. Tem controle de tração, controle de equilíbrio. Deve até andar sozinha mesmo, né? E se eu não me engano, o tema desse Nerdologia era a origem de todo o mal. E aí o que acontece? Ele usa
assuntos da moda de algum filme que está sendo lançado, ou de uma marca que está fazendo sucesso, ou de um jogo novo que está sendo lançado, que eles até podem ter patrocínio. E eles desenvolvem esse tema explicando o que eles querem dizer, por que eles estão dizendo aquilo, o que aconteceu na realidade e tudo mais. Então esse era se eu não me engano, um filme ou uma história em quadrinhos. E onde ele explica o paradigma do filme, né, e do quadrinhos, desse quadrinho, e ao mesmo tempo toca nesse assunto, levando ele para o âmbito da realidade. Porque o que ele coloca? Que existe o planeta em conflitos, né? E é o planeta do mundo dos quadrinhos, aonde o cara existe a tal da luta do bem contra o mal, né? E os aliados do bem e os aliados do mal e assim por diante. E a velha premissa básica é que cada dia mais os quadrinhos sempre carregam muita noção de inteligência, de coerência, mesmo com seus mundos paralelos. Mas é uma coisa interessante nos quadrinhos sérios é o fato de que eles são fiéis às premissas que eles criam. Eles criam uma plataforma de realidade paralela, e essa plataforma ela é normalmente seguida à risca. E enfim, o processo do quadrinho fala sobre da história em si, fala sobre o ambiente existente é um mundo em conflitos, principalmente Estados Unidos e Rússia, e há uma espécie de uma Liga da Justiça, né, de uma entidade que tenta proteger a humanidade dos males externos, comandada por um senhor que eu não me lembro o nome, por um herói máximo, senhor X, senhor Y, é um cara azul, grandão. E ele... E é esse o mundo paralelo básico existente. O que acontece é que este mundo paralelo, ele... Bom, eu vou entrar aqui porque já estava aberto. Eu só não vi o quanto estava aberto. E o que acontece nessa história em si é que um vilão claro, como todos os vilões, principalmente das histórias em quadrinhos, eles são coerentes e são inteligentíssimos. Ele consegue fazer alguma coisa que faz com que os Estados Unidos acabem atacando a Rússia e cria quase que uma terceira guerra mundial, alguma coisa assim. E esse vilão, ele faz tão bem feito isso, que ele atinge o objetivo principal dele, que é convencer a população, fazer com que a população mundial ache que a culpa toda, que o causador daquilo foi o tal por aqui mesmo, foi o tal do Senhor Azul lá, do chefe da Liga do Bem.
E aí entra o paradigma. Obrigado. E é aí que entra o paradigma. Se o Senhor Azul, cujo único objetivo é o bem da humanidade, se ele lutar para provar a inocência dele, ele não vai acabar com os conflitos. A Terra continuará desprotegida. Continuará desprotegida principalmente porque o grande causador dos males do planeta são os próprios seres humanos e não os vilões externos. Se ele provar sua inocência, ele vai, num segundo momento, não cumprir o seu objetivo principal com a humanidade, que é protegê-la. E, uma coisa clara, o que o vilão conseguiu ao culpá-lo foi uma unificação completa do planeta contra esse senhor do mal, esse senhor do bem, né? Que estava rotulado por todos como um senhor do mal. E esse que é o paradigma. Qual o objetivo desse senhor do bem? O bem da humanidade, a união da humanidade. Se ele for considerado culpado, ele consegue o seu objetivo, que é o bem da humanidade e a união da humanidade. E pronto. Resultado, sim, ele aceita a culpa e vai embora. E se retira. Não importa o que aconteceu depois. Eu estou seguindo a linha do que o próprio vídeo do Nerdologia colocou. Isso é bem bacana, bem interessante de se detectar. É uma repaginação do Messias, né? Que sofre pela sua população, que graças ao seu sacrifício consegue o objetivo principal, que é simplesmente conseguir a paz do planeta, a paz mundial. Então, esse é o começo da coisa, para usar o paralelo do que acontece com a gente mesmo, porque a leitura que esse quadrinho, que essa história, que esse filme tem, ela leva muito em consideração fatores básicos comportamentais da sociedade, da humanidade. Ele me passou por algum motivo, né? Ele tem uma moto que anda bastante, mas ele não tem muita habilidade com essa moto, não. Ele é ruinzinho. A forma como ele me passou pela direita e fez a curva, saiu a mais do lado esquerdo e me obrigou a uma brecada um pouco maior. Ele não entendeu muito bem, não. Então, é aí que eu chego nesses estudos que levaram o legal é isso, é um quadrinho, uma ficção, e completamente absurda, fora de parâmetros, mas que o comportamento social seguido pela população é um comportamento padrão, baseado em vários estudos, em teorias comprovadas de sociologia e de antropologia, que é o comportamento social diante de determinadas situações. E é aí que eu entro. Quando uma população, entre os estudos e as conclusões tiradas para formar esse quadrinho, aí vem as coisas sérias. Quando uma população tem confiança nos seus governantes, mesmo quando há um erro até dos seus governantes, eles vão e exigem dos seus governantes o acerto daquilo, a melhora daquilo. Então, nós temos essa tendência de que, quando uma maioria confia
nas suas lideranças, nos seus governantes, nas pessoas que a gente confiou e que se prontificaram a executar uma questão básica de nos governar, nos proteger, nos reger. Quando nós confiamos neles, nós nos dirigimos a eles e exigimos que eles consertem, melhorem e arrumem aquilo que nós não estamos satisfeitos. Mas a contrapartida é que quando nós não confiamos nos nossos governantes, nós normalmente temos a tendência a transferir essa confiança a um lado bem mais autoritário do que o que a realidade exige. É básico isso, porque só com a autoridade, mesmo que seja fictícia ou forçada, você pode novamente ganhar a confiança de um grupo, que pode ser até um país ou uma civilização, por que não dizer? E aí, o cara até, o Átila, se eu não me engano, que é o apresentador desse episódio, ele até fala, já vimos esse filme, não? Ou estamos vendo esse filme? Porque a questão é muito básica do momento em que nós estamos. Eu pensei em falar isso justamente porque ontem, hoje é dia 9, ontem foi dia 8. Ontem eu não mandei meus valiosíssimos vídeos a vocês. Ontem ou anteontem, foi sabatinado um dos presidenciáveis, que é o Álvaro Dias. Álvaro Dias foi presidente durante muito tempo do PSDB, é da ala fundadora do PSDB, mas é de uma ala muito mais neoliberal, no conceito de estar um pouco mais longe da origem esquerdista do PSDB e estar mais perto da origem proletária do PSDB. Tanto que ele aproveitou o episódio do Aécio Neves e se desligou do PSDB. Dava para entender perfeitamente o que um político da sua estirpe, que sabe que não alcançou ainda uma visibilidade nacional suficiente, podia se aproveitar disso e tentar uma cartada. É um jogo, né, cara? É um jogo. Porque o político não tem limite, o político termina na presidência. Só que você tem um presidente para cada 500 mil políticos que queriam ser presidentes de um país. Então ele se aproveitou muito bem dos acontecimentos do Aécio Neves aí e do procedimento do PSDB em ainda se manter no apoio ao governo do Michel Temer, e se desligou do partido. Provavelmente ele não fundou um novo partido, ele apenas se associou a um partido que já existia e é um pré-candidato. Todos são pré-candidatos, tá? Não há candidato à presidência da República oficial, nem pode. Mas e aí, cara, o que me chamou a atenção, eu não li a sabatina dele, que toda perto de campanha, os veículos relativamente sérios aí de imprensa promovem esses debates virtuais. São grandes encontros, né? Onde um candidato é sabatinado por jornalistas especializados e até por uma plateia, por que não dizer, especializada. E tava lá Álvaro Dias, ao que de repente o cara vira e fala que é a favor do uso de armas, do armamento da população. O que me causa enorme espanto. Mano, telefone não, né, mano? Telefone não. Com um carrinho desse tamanho, cara. Ninguém é tão bom assim. Porque isso sempre esteve muito longe de um debate razoável do PSDB.
ou da linha que ele defendia. E de repente esse oportunismo de se colocar ao lado de uma tendência que está se consolidando no Brasil, da coisa da extrema-direita, do conservadorismo vagabundo, do conservadorismo, que uma boa ala exige a facilitação da aquisição de armas pela população. Ou seja, é uma forma de se... Inclusive, ao que colocaram 2 ou 3 jornalistas de confiança que fizeram algumas observações, é de que ele está vestindo uma camisa de autoritário. Ele está querendo disputar voto do Bolsonaro, ou das linhas simpáticas a esse tipo de campanha. E básico, né, cara? Com um governo que tem 70% de rejeição da população, o governo consegue ter maior rejeição do que dos 2 presidentes que foram impeachmentados, que são o Collor e a Dilma. Então, a gente não tem muito a pensar sobre confiança, né? Quando se fala em confiança num governo, num governante. Agora, claro, a indignação para esse caso vai só até 3 passos antes da geladeira para pegar a cerveja, né? Porque se eu tiver a caminho da cerveja, eu não vou me preocupar muito com isso, não. Agora, é fato você confiar num governo e exigir dele duramente, se preciso, ou você não confiar nesse governo e você procurar formas alternativas que te deem certa noção de autoridade. E como é que você tem uma noção de autoridade? Com discursos autoritários. Com discursos que vão valorizar questões de força antes de questões humanitárias. Ou seja, não está acontecendo uma novidade. Talvez esteja acontecendo uma novidade prevista. E novidade prevista, acho que é meio impossível de se realizar, né? Se era previsto, não é novidade. Agora, uma pequena parcela de pessoas é que previa. Não consigo ver atrás do ônibus, não posso ir, né? Ai, vamos lá. Vamos saber. Virou uma confusão, né? Vamos saber agora, cara, como será meu desempenho e o que acontecerá aqui para eu ter uma noção aqui desse trabalho de tentar minimizar, diminuir o meu déficit financeiro. Vamos lá, vamos trabalhar. Tá aí, já começou e daqui a pouco eu vou começar. A patroa disse que ia dar um trato ali nas minhas coisas. Vamos ver como é que estão as coisas. Isso aí, gente. Vamos lá, vamos trabalhar. Amanhã eu conto pra vocês. O próximo vídeo já contará aí mais ou menos o que acontece e as novidades. Tudo bem?